Olá, todas as pessoas que nos acompanham. Esse é o programa de Justiça e Paz da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Eu sou Jovita Rosa, uma das colaboradoras da Comissão de Justiça e Paz. E nós estamos aqui eh, dando as boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, AM 710 e FM 103.3, também nas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso propósito com esse programa, uma vez por mês, será apresentado por mim, é para apresentar uma igreja viva, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro dos mais necessitados. Então, e hoje nós vamos entrevistar o nosso querido Paulo Henrique de Moraes. Ele é secretário executivo da nossa Caritas, da Arquidiocese de Brasília. Seja bem-vindo, Paulo. Como vai você? Obrigado, Jovita. Bem-vindo. Aliás, somos agradecidos por estar aqui hoje, né? E estamos aqui com gratidão pela participação e pelo convite. Então, você é secretário executivo da Caritas. O que é a Caritas? Me fale um pouco da história da Caritas. Foi um nome grande, né? Mas o que remonta a ser secretário executivo fazia parte da gestão em que a direção se coloca à disposição. Nós temos atualmente o Padre Carlinhos, né? Que é o presidente atual, e eu faço parte dessa gestão, que é quem faz a parte laboral, executiva desse trabalho. A Caritas é um organismo da Igreja Católica que trabalha no mundo todo, e em Brasília nós temos a Caritas Arquidiocesana de Brasília, que atua com os temas mais diversos de trabalho, que vai desde a parte de trabalhar com os mais humildes, os mais simples, mas também na busca de fazer com que o Estado possa fazer as políticas para os mais necessitados, ou seja, ele trabalha com os conselhos, com fóruns, essa busca de direcionar, organizar, mas também fazer propostas de políticas para que o Estado possa melhorar e ajudar aqueles que mais precisam. A Caritas Internacional, ela foi criada desde quando? Desde sempre? Não. Caritas, ela nasce no Vaticano e, a partir desse momento, o Papa daquela época começa a implantar as Caritas nos países de mais necessidade. No Brasil, ela nasceu aí, em 64, justamente na grande necessidade em que havia aquela grande pobreza no Brasil. Então, ela nasce com essa necessidade de fazer com que a igreja tenha uma ação efetiva e muito maior através das suas ações. A Caritas, quando ela vem do Vaticano, ela traz os seus programas de ações. E um dos programas era fazer com que todas as ações pudessem ter ações de sustentabilidade, preocupação, organização com a sociedade e trabalho sempre em grupo, em função daquilo que a igreja em saída, que a igreja que viva busca realizar, que é o bem maior para as pessoas. Maravilha. E em Brasília, ela começou quando? Em 2010, né, a Caritas Arquidiocesana se formaliza. Ela começa a sua mobilização em 2009, em 2010 ela se formaliza em abril, justamente nesse ano, no dia 13 de abril, agora neste mês, justamente ela vai fazer seus 14 anos de existência em Brasília, certo? Ah, que maravilha. Paulinho, dentro do trabalho que vocês realizam, eu me lembro que na pandemia houve um trabalho hercúleo da Caritas, da Arquidiocese de Brasília. Me conte um pouco como que foi essas ações, como foram essas ações. Você imagina, tem isso codificado? Quantas pessoas vocês conseguiram atender na época da pandemia? Realmente, na época da pandemia, a gente se desdobrou de forma muito hercúlea, com a grande participação da igreja, e fundamental, porque a Caritas ela trabalha justamente é, em companhia, mas também em rede com as igrejas e os organismos que têm esse sentido de trabalhar toda a parte de a melhoria da vulnerabilidade, mas também da assistência humanitária e social para as pessoas. Quando a pandemia começou, a gente não tinha dimensão desse tamanho, mas a gente já vinha com esse trabalho em função de acolhimento de imigrantes venezuelanos que estavam sem o primeiro espaço. Começou por aí, né?
espaço divino, porque tinha um projeto que o governo estava fazendo o acolhimento de, aliás, a interiorização de imigrantes venezuelanos para o restante do país, isso no início, finalzinho de 2009. Com a culminância de 2020, com a pandemia, aí a Cartas foi, e ela tem essa visão, nós somos 130 cartas no país, né, com a sua capitalidade, com a sua modo de execução que busca transcender e fazer com que todos aqueles que participem da igreja e queiram o trabalho social possam estar se mobilizando. Então, ela fez um caminho em que pudesse estar ajudando a todos. Nisso, nós tivemos várias ações. Nós recebemos, em 2020 até 2022, várias ações, que foi de doações que puderam estar ajudando. Em média, a gente trabalhou com quase 10 mil famílias, né, de doações. Nós recebemos mais de 10 mil cestas e fizemos doações sistemáticas em várias ações em que nós propomos. Primeiro, buscamos em espaços de maior vulnerabilidade, que foi Recanto das Emas, Samambaia, Sol Nascente, Sobradinho, Santa Maria, Planaltina, em espaços rurais e urbanos, porque o espaço rural também sofreu muito com a pandemia, principalmente porque a produção que eles tinham em grande parte não teve o suficiente ou a não venda de boa parte daquilo que eles conseguiam produzir. Então, grande parte daquelas pessoas passaram a ter grande dificuldade. Então, a gente fez várias campanhas e assim a gente buscou várias congregações, várias igrejas que pudessem nos ajudar a fazer essa distribuição de cestas nesses locais. As ações de cestas foram em duas formas. Primeiro, a gente buscou as cestas de forma real, né, que com seus mantimentos, e depois nós buscamos fazer com várias campanhas, isso se deve através da Carta Nacional, que também fez vários projetos com a Fundação Banco do Brasil, com a Companhia Mundial contra a Fome, então foram várias ações. E nós fomos contemplados, só aqui no DF e no entorno, com 3 mil cartões que a gente chamou cartão bolsa para a família, ou cartão cesta, né? Então, esses cartões foram distribuídos também, não só em Brasília e no entorno, mas também em regiões mais próximas, como Iaciara, Valparaíso, Lusiânia, Águas Lindas, e o mais distante foi perto de Goiânia, né? Que nós fomos na cidade lá de Goiânia mais próxima ali. Então, nós fomos até lá e a partir das distribuições de cartões. Em Aciara, e Porá, nessa cidade também nós atuamos porque a única instituição que tinha capilaridade nessa relação com o âmbito internacional, e isso foi uma ação em que a Caritas Nacional também buscou, e aí envolveu as Caritas arquidiocesanas e os interregionais da Caritas para fazer essa distribuição. Então, a gente distribuiu só de cartões, em média, de 3 a 5 mil cartões, cestas, mais de 10 mil cestas, em todas as ações, em companhia com todas as congregações que tinham e que queriam fazer parte dessa empreitada de distribuição de cesta para melhorar justamente os desafios que a pandemia nos colocava naquela época. A fome assolava grande parte da população, principalmente aquela menos favorecida. Que maravilha! Então, quando a gente pensa na campanha da fraternidade e que coloca, vamos estender as nossas estacas, né? Vamos aumentar as nossas tendas, isso me lembra a Cáritas, né? Que vem acolhendo todo o povo de Deus, todo o povo que precisa, essas pessoas que eram as preferidas de Jesus. Né? Ele fala que cada vez que você faz um para esses pequeninos, é a ele que você está fazendo. Então, é muito bom a gente saber que existe a Caritas, um organismo tão importante da, da, da nossa igreja. Agora, Paulinho, sabemos que há uma campanha da fraternidade, como eu falei há pouco, e no Domingo de Ramos há uma coleta que vai para o Fundo Nacional de Solidariedade. E eu sei que a Caritas também ajuda na elaboração desses projetos, na execução desses projetos. Como é que é isso? Vocês recebem esse recurso, financiam alguns projetos, ou não tem dado? Me conte um pouco sobre isso. Então, só para reformar um pouquinho, a Hum. Caritas, ela no atual momento, ela está com um projeto em São Sebastião que acolhe
migrantes. Em 2016, a Caritas ela passou a ter um projeto que pudesse fazer uma ampliação maior das suas ações mais diretas, porque nós apoiamos pequenos projetos, né, em apoio principalmente à produção e à organização social, mas também de eventos em que eram obtidos dentro da igreja, de congregações, mas também de pequenos empreendimentos. E que esse recurso vinha da campanha da fraternidade, né? E que a coleta era durante justamente no domingo de Ramos. A Caritas, né, ela nos seus programas de ações, ela definiu algumas ações, que era trabalhar com criança e adolescente, né, a Caritas Artista de Brasília, e atualmente, a partir de 2019, trabalhar com migrantes, e atualmente trabalha com grande ênfase nos migrantes. Os recursos que no qual a gente recebe da campanha da fraternidade, eles são hoje é, a, que apoiam o trabalho com migrantes, que nós temos uma Caritas em São Sebastião, a sede 2 da Caritas Arquidiocesana é em São Sebastião. Nós temos a sede 1, que fica na 601 Sul, ali na vizinho da Rádio Nova Aliança, né? E nesse espaço a gente faz a parte administrativa. Em São Sebastião nós temos um espaço de 9 hectares, em que nós temos lá uma casa de passagem, que temos atualmente 120 pessoas, que são migrantes, indígenas e rural. Em momentos, a gente tem alguns recursos de governo, outros não. O ano de 2023, por exemplo, nós não tivemos nenhum recurso de Estado. Nós trabalhamos só com essa doação e, além de atender esses migrantes que estão lá acolhidos, a gente atende toda a população que está ao redor. São Sebastião hoje tem a maior quantidade de migrantes que moram em Brasília, moram no Distrito Federal. E aí, todas essas pessoas, ou grande parte delas, tem a Caritas como referencial. Então, a gente, além de manter o espaço da casa para a acolhida desses imigrantes, a gente atua fazendo o apoio aos imigrantes que estão ali morando naquela redondeza, porque grande parte se referencia das necessidades básicas, então, da distribuição de cestas, da retirada de documentação para que busque ter a sua dignidade, o mínimo para que possa ter acesso ao trabalho, acesso às políticas e existir, porque no país, sem a existência formal da criação do seu CPF, o RNIM, que é o Registro Nacional de Imigrantes, é impossível fazer e estar aqui dentro do país de forma mais livre. Então, nós atuamos dentro de São Sebastião com esse recurso. Só que esse recurso é mínimo, ele dá para fazer um mês no máximo 2 meses de acolhimento. Então, a gente busca sempre com outros projetos. Ano passado, a gente só conseguiu sobreviver através das doações e das ações em que a CAPES se propõe. E o que ela faz, né, com toda essa mobilização, é fazer com que a gente tenha o diminuir das ações o diminuir das dificuldades, com ações que possam dar a essas pessoas ou não dizer uma melhor qualidade de vida, fazer com que elas possam ter um tipo de dignidade com a vida, que é a distribuição de cestas também, orientação para que as pessoas possam ir aos espaços ou levar boa parte delas nas suas necessidades básicas, né? Que às vezes para o migrante, por exemplo, é muito difícil o acesso, o diálogo, a fala, e aí a gente tenta fazer essa ponte entre a sociedade e as pessoas com esse recurso, mas aí esse recurso, como é muito, a gente faz a busca de outros recursos necessários. Mas é fundamental a mobilização da igreja, com as suas doações, das pessoas que de fé de bem, que estão da igreja ou não, e que fazem essas doações que são fundamentais e necessárias para que a Caritas possa existir nessas ações. A Caritas é hoje uma das únicas organizações dentro do Distrito Federal que tem essa perspectiva ou tem essa ação de acolhimento com migrantes nessa modalidade existencial hoje, que é acolher esses migrantes indígenas nesse espaço. Eu sei que o Estado tem uns abrigos, mas nesse modelo, nesse formato, só somos nós, Caritas, que fazemos esse acolhimento. Isso já começou em 2019, como eu já tinha falado, com o projeto Acolhida, e que nós não recebemos nenhum recurso. Foi a mobilização da igreja, em plena pandemia, que conseguimos manter esse espaço. Nós acolhemos quase 2.000 migrantes venezuelanos que passavam por aqui e iam para outros estados. Ou seja, é a ação da igreja em saída coletiva, é a ação da igreja comunitária e que se mobiliza e consegue manter com toda essa efetividade de ação, certo? Aí nós fomos uma das únicas casas no país a manter esse acolhimento durante a pandemia e que esses migrantes tiveram a possibilidade de poder buscar novos rumos, novas melhorias ou oportunidades no país.
que maravilha, que orgulho que eu tenho de fazer parte dessa igreja em saída, dessa igreja que acolhe, dessa igreja que realiza, né? Quantas refeições, vocês fazem refeições também lá por dia, todos os dias? Sim, neste momento, por exemplo, nós atuamos com 120 pessoas, né? Nós temos 52 crianças. E a gente trabalha com as refeições para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para as grávidas, né? Isso porque a gente não tem um recurso para poder prover alimentação para todos. Então, o restante ele busca a sua alimentação. Então, a gente faz todos os dias na parte da tarde, o lanche para todas essas crianças, mas também os adolescentes e os adultos também, muitas vezes, também vêm fazer esse alimento. É de segunda a sábado, domingo, aí eles mesmos provêm a sua comida, mas a gente faz essa alimentação para as crianças e adolescentes, porque a gente, como é que a gente mantém o abrigo? A gente busca fazer o abrigo com ações, primeiro da saúde. Hoje, por exemplo, à tarde vai ter a ação da saúde. A UBS de São Sebastião vai ao espaço durante uma vez por mês fazer toda a parte de assistência da população, que vai desde da fase da vacina, o olhar com todos aqueles que nós temos também idosos e crianças, adolescentes e grávidas, então a UBS vai lá fazer essa ação. Então, nosso trabalho primeiro é com a saúde, em seguida a educação, todas as nossas crianças estão matriculadas e num regime, na parte da manhã, em que o ônibus leva e traz essas crianças, que foi uma luta com a Secretaria de Educação que pudesse garantir o acesso e o direito das crianças terem a educação. Em seguida, a gente busca fazer a parte da alimentação, que é fundamental para que essas crianças possam ter o acesso à alimentação e garantir que elas possam ter o mínimo de vida saudável. Então, a gente faz o reforço escolar de manhã, na parte da tarde, elas vão para a escola, à tarde a gente faz o reforço escolar, e em seguida a gente dá esse lanche para essas crianças, que é um lanche que possa servir como uma refeição, que possa garantir que eles tenham um basilar daquilo que elas têm, porque elas vão para a escola, chegam, ficam com seus pais, mas os alimentos dos indígenas é um alimento que, às vezes, tem pouco nutriente, em que a gente observou ao chegar, e quando eles chegaram em 2021, que boa parte estavam desnutridos, né? Então, a gente passou acompanhado por conta da sua forma de se alimentar dentro dos espaços urbanos. Então, aí a gente hoje garante que todas elas tenham essa refeição que elas têm na parte da tarde seja extremamente balanceada e que garante a elas justamente ter um alimento que possa garantir que a desnutrição não possa estar entre elas. E aí, em seguida, a gente tem todas as ações que são de formação para que eles possam ter isso para todos, né? Que aí a gente tem, busca fazer curso de português, curso de pão para todos eles, curso de artesanato, curso de hortas, que a gente está mantendo agora nessa. Vamos começar agora na semana que vem, ou a partir do dia 15, com todos, tanto os migrantes que estão acolhidos, quanto os migrantes que estão em São Sebastião. Tem um projeto em que a gente vai começar durante 4 meses e fazer vários cursos. E um deles é o fotovoltaica, que é um curso novo e que o mercado hoje está buscando novas formas de poder atender a essas necessidades aí. Então, esse é o nosso hoje trabalho em São Sebastião. Nossa, é muito trabalho, é muito trabalho. Agora, eu só um rapidinho assim, as crianças e adolescentes que você acolhe, vocês só fazem o contraturno eh, da parte escolar, de ajudar a fazer o dever de casa, dar alguma matéria que eles estão mais fracos, ou tem uma outra ação com as crianças e os adolescentes? Então, esse reforço escolar que a gente coloca, na realidade, é uma alfabetização de grande parte das crianças que não sabiam, só sabiam o seu dialeto, que era o aural, né? Então, quando eles foram para a escola, todos eles já tinham um basilar de ensinar da língua portuguesa, mas também a gente mantém a própria língua dele. A gente tem um ancião lá, em que a gente, em projeto, a gente coloca ele para dar aula para os migrantes indígenas que estão crianças, para que eles não possam perder a sua cultura, mas os abrigados, mas também aqueles que estão em volta dos outros imigrantes, a gente faz cursos profissionalizantes e de reforço para aquela comunidade que está ali. Aí depende da necessidade que estão ali colocados, principalmente no reforço escolar, porque às vezes há um entendimento, né, da pessoa, a própria família não consegue dar o reforço escolar porque é diferente, ou ela não conhece o que está escrito, ou não sabe o que está colocado, então o reforço para essas crianças lá é de forma bem geral, mas a gente busca fazer de forma lúdica, principalmente no sábado, por exemplo, agora,
que vem, nós temos ação com todas as crianças migrantes, mas as crianças de São Sebastião, em que a gente vai fazer brincadeiras que possam dar ela tanto o reforço, mas também nós vamos fazer várias outras brincadeiras em comemoração à Páscoa, né? Então a gente faz ações que possam dar também a parte lúdica, de divertir, e que se mantém. E esse sabor de ser criança também. E os ensinamentos que a gente faz de forma necessária, por exemplo, da parte de informática, da parte de filosofia, aquilo que há uma necessidade no ensinamento que a criança possa se socializar melhor dentro dos seus espaços, seja sociais, na escola ou a própria sociedade brasileira. Que maravilha, que muito bom, muito bom. Olha, nós estamos mais uma vez lembrando vocês, nós estamos no programa de Justiça e Paz da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Paulinho, muito bom ouvir você, né? É o Paulo Henrique, mas para nós é o Paulinho. É muito bom te ouvir e ter essa dimensão dessa igreja que sai de dentro da sacristia e vai acolher os mais necessitados. É emocionante saber disso, sabe? E por mim, ficaria aqui o dia todo te ouvindo e imaginando como é que você pode ajudar você que está nos ouvindo, nos acompanhando pela Rádio Nova Aliança, pelas redes sociais, né? Como é que quando a pessoa, Paulinho, quer contribuir, como é que ela faz? E eu queria deixar também para você alguns minutos para você fazer as suas considerações, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas assim, eu quero colaborar. Como é que eu faço, né? Como é que o nosso ouvinte, o nosso internauta pode fazer para colaborar, para ajudar? Ou então, com a sua própria mão de obra, né? Se é que é possível. Me fale um pouco e já faça suas considerações finais, porque a gente já está caminhando para o final. No Evangelho de domingo, a gente se colocou como ressuscitar da vida, ressuscitar daquilo que nos consegue dar e nos encher e reconstruir a vida. Então, o Evangelho de domingo, que é o renascer do Cristo, que é o renascer de nós, e esse renascer se faz com as ações. Nós estamos à disposição para que possamos contribuir com esse renascer. E como é que nós podemos fazer isso enquanto carta? Você pode contribuir com a parte financeira, se quiser, através do nosso Pix, que é o nosso CNPJ, que eu posso passar e deixar aí para todos nesse momento, ou e vir participar, seja como voluntário, ou se quiser fazer doações múltiplas, seja aquela que você possa entender melhor, seja através de roupa usada, seja material de higiene, seja material de limpeza, seja móveis, aquilo que você desejar. Nós fazemos e acolhemos todos os as doações que serão bem-vindas e assim distribuída entre as pessoas, seja para a manutenção da Caritas ou para continuar o nosso trabalho, enquanto que é o trabalho de caridade, mas um trabalho de humanidade, porque as pessoas possam garantir o mínimo e necessário para que ela possa sobreviver e viver neste país, mas também neste mundo, que é um mundo em que o Deus nos coloca à disposição. E aí eu quero reforçar a nossa gratidão imensa a vocês, da Comissão Municipais, a todos os ouvintes que estão ouvindo a Rádio Nova Aliança, e pedir a vocês, nesse ressuscitar de vida, possam contribuir e estar junto com a Carta, para que ela possa continuar esse trabalho de fazer com que a humanidade, a caridade, a fraternidade e a vida continue com as nossas ações mínimas para que essas pessoas possam se garantir nesse país, neste mundo, através das nossas ações que o Cristo nos ensinou. Olha, Gratidão. gratidão, nós que falamos gratidão à Caritas Arquidiocesana, à Caritas Brasileira, à Caritas Internacional. E E você que quer contribuir, nós deixaremos aqui na nossa descrição o Pix da Caritas, né, o CNPJ, para que você também se sinta participante dessa igreja em saída, dessa igreja que constrói o ser humano, que vai ao encontro dos mais necessitados. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de deixar aqui, na sequência, que vocês continuassem conosco, porque nós teremos o nosso Evangelho do Dia com a nossa querida Simone Fouquim, que é uma teóloga biblista, que é muito bacana ouvi-la, né? E logo em seguida também o nosso querido cardeal Dom Paulo, nós teremos a nossa conversa com ele, a fala dele, né? O Dom Paulo, nosso cardeal, ele vai ficar na sequência também conosco. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, e vamos seguir em frente com fé, né? Acreditando no Cristo ressuscitado.
Gratidão. Gratidão, paz e bem. Paz e bem. Fique com Deus. Olá, ouvintes! A liturgia da Igreja celebra nesta semana a oitava da Páscoa, período de reflexão sobre esse momento tão importante para nós. Temos hoje como leitura o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, de 9 a 15. Ele inicia dizendo que Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Porém, os 11 discípulos não acreditaram em seu anúncio. E no final da narrativa, Jesus repreende esses 11 discípulos por não acreditar no anúncio de Maria Madalena e dos 2 outros seguidores e os exorta à missão de proclamar o Evangelho. Mas como evangelizar se não acreditam na ressurreição? O Evangelho chama atenção, alertando que a fé na ressurreição é o ponto de partida das comunidades cristãs e é o nosso ponto de partida também. Importante dizer, então, que em torno de Jesus havia homens e mulheres que o seguiram, que aprenderam com ele e que anunciaram seus ensinamentos. Podemos dizer então que o movimento de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, como temos lá exemplo na carta aos Romanos do apóstolo Paulo, no capítulo 16, essas primeiras comunidades eram formadas por igualdade entre homens e mulheres. Não havia hierarquia, pois todos e todas estão a serviço da construção do reino de Deus. Mas, infelizmente, no final do primeiro século, havia cristãos que não aceitavam a liderança de mulheres nas comunidades. Nas cartas deuteropaulinas, ou seja, que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, como as cartas de Timóteo, de Tito, que são escritos desse período, as mulheres são consideradas pecadoras. Por quê? Alegavam que Eva foi quem introduziu o pecado no mundo e por isso elas, mulheres, deviam serem silenciadas, perderem a liderança na igreja, conforme 1 Timóteo no capítulo 2, de versículo 12 a 15. Mas se queremos ouvir as vozes das mulheres e visibilizar o seu protagonismo, como mesmo ouvimos nas leituras dessa semana, onde elas seguiram, ou seja, foram discípulas, serviram, ou seja, foram diaconisas, e também subiram com Jesus até Jerusalém, ao pé da cruz, conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, 40 a 47, então podemos ousar e reconstruir essas histórias, dizendo que nós somos testemunhas desta ressurreição. Por quê? Porque carregamos conosco a fé no Cristo libertador, daquele que ensinou um projeto de inclusão de todas e todas na pertença à filiação divina, a salvação, a igualdade entre homens e mulheres e a prática da solidariedade e da justiça social. Por isso, muitas mulheres e homens em sua missão anunciam esse Jesus libertador, mesmo que enfrentando incompreensões e julgamentos sumários por alguns membros da igreja que impedem ainda a voz e a vez dessas mulheres. E como diz o Papa Francisco no vídeo que ele produziu essa semana pela Rede Mundial de Oração, é hora de agir. Ele vai dizer que a dignidade e os direitos humanos das mulheres devem ser garantidos. Ele vai pedir para que rezemos juntos para que a dignidade e a riqueza das mulheres sejam reconhecidas em todas as culturas e para que cesse a discriminação que sofrem. Portanto, que Santa Maria Madalena seja para nós exemplo de fé e coragem nessa missão cristã. Amém.
sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo